Olá! O papo literário de hoje é com o autor Silvio Luiz de Oliveira, autor do livro Causos de Bagé. Obrigada, Silvio, pela tua presença aqui. Bom, queria começar desde o princípio, né? Tu não é natural de Bagé, apesar de ter escrito o livro daqui. Da onde que tu é natural? Eu nasci em Porto Alegre. Entretanto, eu sou bagéense de coração, eu sou um camarada que vivo visitando Bagé. Eu saí de Bagé faz 50 anos e jamais deixei de visitar Bagé, jamais deixei de falar quase que diariamente Bagé. Então eu me sinto bagéense, muito mais do que muito bagéense, que sai e não volta mais para a terra. Sim. E é a alegria de estar aqui participando dessa feira de livros, trazendo um trabalho que foi gestado durante 50 anos e que hoje vem à luz, que são os Causos de Bagé. O que te trouxe para Bagé foi porque tu era da aeronáutica, né? Exatamente. Eu, em 1966, Fernanda, eu vim trabalhar no aeroporto Comandante Kramer. Era um aeroporto modesto, em aparência, mas um grande aeroporto, porque nós tínhamos um movimento diário de mais de 10 aeronaves, voos comerciais da Varig, táxi aéreo, diariamente, 2, 3, 4, 6 voos, e também os aviões da Força Aérea que vinham semanalmente, faziam esse voo. Então eu vim trabalhar na meteorologia, fiquei durante 2 anos preciosos e cheguei justamente no ano que se deu o eclipse, o ano de 1966. Então tu presenciou o eclipse. Mas foi um grande acontecimento e eu digo que, no meu entendimento, foi o maior acontecimento da história de Bagé no século XX, porque foi um eclipse total e Bagé foi o ápice, foi o lugar onde se deu com mais intensidade. Embora lá em Rio Grande tivesse todo o aparato de satélites, de imprensa, de foguetes, mas em Bagé foi o maior, não poderia deixar de ser, tinha que ser aqui. E onde é que tu acompanhou o momento do eclipse? Para minha sorte, aquele dia eu estava de folga, eu não precisei trabalhar no aeroporto, né, que a minha função de meteorologista me obrigava a estar sempre, digamos, cuidando do tempo, mas naquele dia era o meu dia de folga. E eu apreciei o eclipse ali na praça, na frente do Hotel Charrua, do antigo Hotel Charrua, centro todo nervoso da cidade, magnífico, quando começou a escurecer e ao meio-dia e alguns minutos o céu estava estrelado. Uma coisa assim fantástica, um sonho, parecia um filme. As pessoas não acreditavam que iria acontecer aquilo, porque até então se tinha dúvida. Em primeiro lugar, se ia acontecer na hora, porque imagina, meio-dia, e no livro eu trago com detalhe o horário que se deu, pontualmente no horário previsto, o sol desapareceu e ficou aquela escuridão maravilhosa. Os pássaros se recolheram, a gente via o movimento da cidade, nas árvores da cidade, a passarinhada se acomodando, coisa maravilhosa. Eu fui testemunha, então eu relato isso na primeira parte do livro, justamente mostrando as emoções que a gente passou e quem estava presenciando. Eu tinha 19 anos na época, recém-chegado de Bagé, então eu estava numa felicidade tremenda. E depois desse dia, tu viu algum evento climático, estrelar, assim, semelhante? Vi em outros lugares, em Porto Alegre inclusive, depois fora do país, mas nenhum comparado ao de Bagé. O do Bagé realmente, não por bairrismo, foi realmente um fenômeno esplêndido e total, porque foi um eclipse total mesmo. Em outros lugares ficou mais ou menos, ficou uma frestinha no sol, mas aqui em Bagé, e aí eu tenho fotografias no livro que mostram exatamente como se deu. Então o de Bagé foi insuperável e por isso, quando eu me dei conta de que estava fazendo 50 anos do episódio, eu digo, é impossível que alguém não vá falar. Procurei literatura, procurei ver se tinha alguma coisa referendo, inclusive na imprensa, se alguém cogitava de alguma coisa sobre os 50 anos do eclipse, e nada. E foi então
que eu mandei uns releases para um jornal aqui de Bagé, o jornal Minuano, e fui entrevistado pela Jaqueline Mussa, e ela lançou isso no ar, um mês antes, foi em outubro. E a partir daí começaram a aparecer movimentos e pessoas escrevendo sobre o eclipse. Estava esquecido, mas o livro já estava pronto. Já estava pronto? Estava pronto, já o eclipse já estava consagrado, esse livro ficou pronto em maio, mais ou menos. Né? E aí nós participamos da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu havia feito pré-lançamento fora do estado, do Rio de Janeiro, depois a gente viajou para o exterior, eu levei o livro também, mas o lançamento oficial foi na Feira do Livro de Porto Alegre no dia 8 de novembro, trazendo, em primeiro lugar, a história do eclipse. Mas não é só isso, né? Não é só isso, mas uma recuperação histórica, porque o que eu vi aqui em Bagé, entrevistando, conversando com jovens, com menos de 50 anos, menos de 30, ninguém sabia ao menos, né, que Bagé tinha tido essa magnificência de acontecimento, que tinha sido a atração do mundo inteiro. E então eu resolvi resgatar isso, e aí eu conto outras histórias, os causos de Bagé, que é uma síntese de histórias vividas pelo pessoal do aeroporto, comandante Kramer, o pessoal da Varig, o pessoal do DAC. E eu vi que ele é bem rico em fotos, né, imagens do teu livro, né? Exatamente. Como é que foi esse acervo, como é que tu conseguiu esse acervo fotográfico? Olha, se eu disse que o livro foi gestado durante 50 anos, claro, isso estava dentro de mim, não me preparei, mas eu escrevia, eu eventualmente escrevia um conto ou outro, a gente está habituado a estar escrevendo, contava, mandava para os amigos, mas me faltava o essencial, porque não havia imagem. Volta 50 anos atrás. Quem tinha uma Rolleiflex, que era o melhor que existia, podia fazer fotos duradouras. Os outros faziam fotos ridículas, né? Não consegui foto de jeito nenhum. Eu fui a Recife, porque sabia que um colega meu que morou aqui, que tinha fotografias, porque eu fiz fotos com ele na época, que eu sabia que poderia colocar no livro, se mudou para Recife. Aproveitei minhas férias, procurei, não encontrei. O outro morava em São José dos Campos. Fui 2 vezes em São José dos Campos. Conversar com ele para ver se conseguia. Não encontrei. Mas eu vivia telefonando, mandando e-mail, enchendo a paciência de todo mundo aqui em Bagé. Havia um amigo meu, Adalberon Borges, que possuía uma máquina potente, que tinha feito as fotos. Ele disse assim, não, eu tenho. Mas eu digitalizei tudo, botei no computador. E perdeu, o HD se perdeu, ele perdeu tudo, porque incinerou as fotos. Ah, que judiaria! Bom, passaram-se mais ou menos essa minha procura nos últimos 5 anos. Eu já havia desistido, porque eu precisava de imagem. Jornalista gosta de imagem, eu não sou escritor de novela, de romance, eu sou jornalista que escrevo. E aí o que aconteceu? De tanto pedir para as pessoas, quando faltava mais ou menos um mês para eu decidir se o livro sairia ou não, porque cheguei um momento assim, galera, não tem fotografia, não... me mandam um e-mail com as fotos preciosíssimas, que aí para mim foi a realização, porque recuperou 50 anos da minha vida, eu recuperei a vila do aeroporto antigo, que não existe mais, que foi desmanchada. Eu conversei agora com algumas pessoas que trabalhavam na época e diziam assim, que pena que desmancharam o aeroporto velho. Claro, aquilo não ia servir para mais nada. Mas ficou na imagem das pessoas, na memória, né? Na memória aquilo. E com o livro está eternizado. Esse livro, quando eu lancei um clipe no Facebook, que dizia, esse livro vai entrar para a história. Sim. A minha pretensão de entrar para a história, eu não tenho vantagem nenhuma disso. Mas vai ficar na Biblioteca Pública de Bagé, eu vou deixar no Sesc, alguém vai ler. E muita gente que não soube da existência do eclipse, que desconhece que havia uma Varig famosa, forte, uma empresa sadia. Uma das maiores, né? As maiores empresas do mundo, operando em Bagé, uma coisa esplêndida de funcionamento. Vai ficar na história porque isso faz parte. E participar da feira, então, é um fenômeno. Porque eu viajo nesse Brasil, eu vou muito para o Nordeste, do Rio de Janeiro, a gente participa de feiras. E realmente
não vou dizer que foi uma surpresa, mas eu me encantei de ver que Bagé se organizou. Sim. Passo Fundo tem aquela tradição cultural de fazer feiras e jornadas literárias, mas Bagé, para mim, estava no esquecimento. O ano passado foi um problema da chuva, Sim. aquela coisa toda. E agora, um dia de hoje maravilhoso, e ver o interesse das pessoas, autores, cinema, pessoal trabalhando. Eu estou apaixonado. Eu que já era apaixonado por Bagé e que dizia assim, quero morrer lá em Bagé. Por que eu fui embora de Bagé? Bagé não tem praia. O do Valete, há muitos anos, não se vai no Rio Valete, não dá mais. Não tinha praia. E na época que eu morava aqui, só tinha duas opções para estudar. O outro vai ser das áreas contábeis, que para mim não tinha nenhuma identidade, ou a filosofia. Sim. Eu queria ser advogado. Aí diga, vamos embora. Mas fui e voltei. E hoje eu estou tremendamente feliz de estar aqui, revendo os amigos, encontrando o pessoal de 50 anos atrás. Pessoas que inteiros. estão no livro, né? Estão no Inclusive, livro. que estão no livro. Eles estão no livro. Então, é uma alegria. E essa é a sua segunda obra, né? O senhor tem um livro que é bem diferente, uma característica bem diferente, né? Exatamente. Seu primeiro livro, quando é que o senhor lançou Tudo Passa, quando a morte de um filho não é o fim do mundo? Esse livro eu lancei em 2013. E esse livro, ele surgiu de um infortúnio na minha vida, que foi um acidente, um atropelamento que a minha filha mais velha, que era designer, que era publicitária, e quem nos ajudava na confecção de livros, essa coisa toda, porque tinha um conhecimento técnico, foi atropelada e morta. Então foi uma coisa muito difícil na nossa vida. Mas nós, diante de toda a tempestade por que passamos, encaramos aquilo não com naturalidade, mas encaramos com coragem. E tentamos transformar a nossa vida diante da nova realidade. E essa nova realidade era a morte da filha mais velha, a perda física de quem estava ali sempre nos incentivando e ajudando, e encarando essa realidade como uma coisa mais normal do mundo, que é o morrer. Ninguém é preparado para a morte. Ninguém pensa na morte. Todo mundo quer saúde e sorte. Longa, né? E sorte, né? Saúde, dinheiro e sorte. Mas a morte ninguém se prepara. Então eu escrevi esse livro, que não foi premeditado, foi um livro que foi fruto de várias crônicas que eu ia escrevendo do dia a dia. E no fim eu vi, através de um psicólogo que me auxiliou nessa transição toda, esse psicólogo disse, olha, tem muita gente que precisaria ouvir alguma coisa que está nesse livro. Porque os pais que perdem um filho, 3 meses depois nós estávamos fazendo uma exposição de fotografias que ela fazia, ela era fotógrafa, inclusive em Bagé. Eu trouxe a exposição dela em 2014, 2013, eu não me recordo bem, na Casa de Cultura. Fizemos uma exposição póstuma das fotos dela, fiz em Porto Alegre, fiz em Dom Pedrito. O Jornal do Almoço ficou surpreso, foi lá, nos entrevistou. Como é que vocês fazem digamos, transformam essa situação de infortúnio numa situação de vida, e muita gente realmente tem se beneficiado, porque a morte é inevitável. Agora, ficar sofrendo, eu tenho uma escolha: ficar sofrendo a vida inteira ou tocar para frente. Não gostaria de ter passado por isso, mas passei e espero que Deus me poupe. Mas se der de novo esse infortúnio, vai ser difícil, mas não é o fim do mundo. Se a gente tem alguns conhecimentos, se a gente tem alguns conceitos sobre a vida, e a filosofia vale muito na vida da gente, a religião também vale muito para enfrentar esses momentos. Claro. Agora falando um pouco além da sua obra, né, o senhor desde o início da entrevista falou que o senhor é jornalista, né, o senhor gosta de escrever. Quando é que surgiu o seu interesse por escrever? Bom, eu escrevo sempre. Eu escrevi, primeiras coisas publicadas foram em 1964, no jornal O Especialista, lá na Escola de Especialista em Aeronáutica em Guaratinguetá. Escrevia crônicas, então eu sempre escrevi crônicas. No colégio, no ginásio, escrevia crônicas, mas nunca com essa pretensão.
de fazer um livro porque achava que livro, as pessoas gostam de ler romance, que eu não... Mas sempre gostei de escrever histórias. E aí as circunstâncias da vida, a gente trabalhando com editora, nós temos uma editora, e muitas vezes a gente vê assim, alguns autores que fazem uns trabalhos que tu espreme e não sai nada. Então publicado e vendendo, o nosso interesse não é nem na venda, porque realmente viver disso aí eu não tenho lucro nenhum. Mas se eu consigo pagar as edições, ótimo. E aí começamos a fazer os nossos livros e, por sinal, os livros na área de educação, a Olsen Editora, nós temos um site, nesse site já publicamos títulos nossos da Olsen, mais de 10, não é? E títulos em que nós emprestamos o nosso nome para outras editoras, mais de 50. Sim. E aí, por que eu resolvi escrever? Eu resolvi escrever justamente porque a gente tinha um acervo muito grande de material escrito, se reúne e vê se tem... Primeiro se faz uma oficina com os amigos, e graças à internet a gente manda para o mundo inteiro, as pessoas leem. Poxa, por que não faz o livro? É caro, mas dá para fazer. Sim. E aqui em Bagé, o senhor chegou a escrever em algum meio de comunicação? Não, em Bagé, eu na época, a minha permanência em Bagé foi muito pequena, 2 anos apenas. Mas nesses 2 anos nós fazíamos jornalzinho, que era da Juventude Espírita Bagéense, um jornalzinho feito a mimeógrafo, aquela coisa toda. Esse jornal circulava, não é? Depois disso, eu passei por várias instituições, eu fui secretário do Instituto Brasileiro Escandinavo de Intercâmbio Cultural, estudei durante 10 anos, aprendi sueco, aprendi norueguês. Fui secretário, fiz o jornal Ibeksnytt, que é um jornal que era escrito em português e sueco, sempre trabalhando nessa área editorial. Sim. Então a minha vida se resume, depois durante 15 anos como editor, todos os meses fazendo editoriais, reportagens para a Revista Internacional de Espiritismo. Então para mim não é uma dificuldade escrever, é tranquilo, não é? Sou advogado, então eu tenho facilidade, eu tenho colegas advogados que têm dificuldade de escrever. Agora eu falo pelos cotovelos e estou escrevendo um livro que naturalmente vai levar muitos anos para ser publicado, que é uma versão satírica da operação, dessas operações que estão acontecendo. O nome do livro ainda não tem, mas ele fala na Operação Lava Gatos, que é uma sátira com alguns elementos que estavam envolvidos nessa história toda e que, de uma maneira hilária, a gente vai contando alguns causos envolvendo algumas pessoas que estavam envolvidas em toda essa operação. Mas não tem nada de político, é um livro leve, como eu procuro ser. Procuro ser um escritor, procuro ser um escritor leve para que as pessoas não morram de preocupação, nem fiquem imaginando grandes coisas. Ele é fácil, leitura fácil e direta. E atualmente tu mora onde? Eu moro em Porto Alegre. Moro em Porto Alegre, eu moro no centro nervoso da cultura de Porto Alegre, que é o Parque da Redenção. Sim. Eu moro na frente. Então ali é uma maravilha. Tu vês o mundo passar na tua janela diariamente. Tem lugar para tudo. Todas as tribos passam na minha janela, principalmente os fins de semana. E qual é a tua principal lembrança de Bagé? Assim? O que tu mais leva contigo de Bagé? Bom, em primeiro lugar, os meus amigos de Bagé, eles não são amigos, são minha família de Bagé. Essa gente toda aqui, eu tenho 2 netas, elas não conhecem Bagé, mas elas sabem de Bagé. Então Bagé me conquistou de uma maneira assim esplêndida. Eu morei aqui na Ismael Soares, aqui pertinho, no antigo Hotel Central, no tempo que o Hotel Central era um hotel muito bom, né, bem razoável. Tinha o City, o Charrua, o São Francisco, o Hotel do Comércio e mais uns outros menores. E isso tudo, eu levei tudo, eu não posso te dizer assim especificamente o que mais me tocou foi a cidade, foi a gente. Cheguei de São Paulo, morava no interior de São Paulo, vivia no Rio de Janeiro e de repente eu vim morar em Bagé. Assim, uma mudança total. Cheguei aqui pensando que ia encontrar gente andando a cavalo, andando aquela coisa toda. Cheguei numa cidade esplêndida, uma cidade culta, que para mim foi uma festa.
E ali alguns personagens das histórias estão ali. Esperando o senhor. Esperando ali. Mas então essa gente me abraçou aqui de uma maneira espetacular que eu levei Bagé em tudo. Me perguntar alguma coisa, eu hoje, 50 anos depois que saí daqui, para mim é tudo muito atual. As pessoas, as ruas, as pedras que falam. Permanecem. O casal estão ali, não é? Claro. Então eu em Bagé estou em casa. Tinha planejado morrer em Bagé. Pode ser até que morra, mas como não tem praia, eu sou um homem que, embora não vá para dentro d'água, mas eu gosto de estar naquele clima de litoral, essa coisa toda, né? Mas Bagé, se tiver oportunidade, volto. Sempre que puder, eu estou aqui em Bagé. Tá bem, muito obrigada então pela entrevista, Silvio. Poxa, olha, eu agradeço, Fernanda, e ao nosso técnico, o dono das imagens, agradeço essa gentileza toda. E realmente uma felicidade, surpresa para mim, a acolhida, como eu tive há 50 anos atrás. Continua, os amigos estão aí, estão chegando. Tem gente que veio de Porto Alegre para o evento, tem gente que veio de Ijuí para o evento. Eu me surpreendi, mas vem cá, mas tu vai estar? Não, eu vou que tu vai lançar o livro. E são personagens do livro, então eles estão se deslocando e a minha saudação a esse povo magnífico dessa cidade. E não vou fazer reclamação, mas eu vou lembrar que os vereadores de 1966 haviam se proposto a instituírem o dia 12 de novembro como o dia do eclipse. Não sei se fizeram a tal lei, se fizeram, mas fica a sugestão, não vamos poder deixar que morra essa lembrança que houve um eclipse total. Não é? Então, quem sabe se uma sugestão, se futuramente, no dia 12 de novembro, se faça alguma referência ao evento, que não vai ter outro tão breve, né? Claro. Pode ser que daqui a 50 anos eu volte aqui para fazer uma outra matéria. Aí o senhor guarda as fotos. Vou guardar. Agora estou com máquina ali. Pode ser que aconteça. Agradeço a oportunidade, o trabalho magnífico de vocês e faço voto de que esse lance cultural de Bagé permaneça, que precisa. A cidade tem que ter isso. Hoje tem tantos atrativos, mas a cultura ainda, o livro é fundamental. A educação é a base da paz. Se a gente não for educado, se não tiver educação, não vai se ter paz. Nos países onde normalmente existe uma boa educação, existe a paz social. Tá bom. O Papo Literário encerra aqui. Tenha uma boa leitura.